Aleluia, glória a Deus. Querido, você que está com o seu dízimo e a sua oferta aí, se você já tirou ele em casa, pegue ele por um instante, nós vamos consagrar. E durante essa semana, no início dessa semana, você entra em contato com o Dene e transfere aí o valor para que nós possamos continuar enquanto obra missionária do Senhor, amém? Se você já pegou aí, vamos orar. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor dízimos e ofertas alçados neste lugar. É prova da tua fidelidade para conosco, do teu cuidado, do teu amor. Senhor, nós consagramos todo o dízimo e oferta que está sendo alçada agora nos lares, como expressão de adoração e de reconhecimento do teu senhorio. Nós consagramos, assim como a tua palavra nos ensina, trazei à casa do tesouro todos os dízimos e ofertas, e nós queremos ser fiéis ao Senhor em tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós consagramos dízimos e ofertas alçados no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, próximo sábado nós temos vigília e nós vamos tentar fazer nessa dinâmica à distância. Nós temos desejado quanto antes poder voltar com os nossos cultos. E eu espero que agora no mês de junho, início de junho, a gente já possa começar gradativamente, né? Início de junho a clã se reúne novamente para a gente pensar com todo cuidado e zelo com a nossa igreja no nome de Jesus. Pai, nós queremos te bendizer e te exaltar por cada vida, por cada família que está nos assistindo agora. Nós sabemos que a tua igreja tem perseverado em te seguir e em te servir no nome de Jesus. Continuamos, queridos, nas nossas células virtuais acontecendo às quintas-feiras pelos aplicativos. Continuamos com o nosso culto, vamos tentar fazer ao vivo também, né? Na quarta-feira, a nossa quarta profética continuar sendo ministrados pelo Senhor. Eu vou pedir para você liberar o áudio aí e poder saudar o seu irmão aí, né? Você está vendo as telinhas de quem está presente, pode liberar o seu áudio aí por uns 2 minutos, você possa cumprimentar aí esse irmão que está congregando com o Senhor, amém? Saúde aí, abrace ele, mande um beijo para ele, mata a saudade dos rostos aí pelos próximos minutos, tá bom? Agora você já pode aí fechar o seu áudio por um instante, só o áudio digital, mas você pode dar glória a Deus. Querido, esse é um tempo de culto, você não está assistindo o culto, você está prestando culto ao Senhor. Então eu quero te motivar a adorar ao Senhor, a orar, né, a prestar atenção na palavra, né? Desliga o feijão aí agora, querido, não é hora da janta, não é para você jantar vendo o culto. Se você está comendo, pare, nós estamos congregando, adorando ao Senhor, amém? Os irmãos aqui também vão estar sendo ministrados pela palavra. Temos uma equipe reduzida aqui, né? Tá a Carol, o Luiz, Saveri e o Paulo e as crianças, né? O Lorenzo, o Theo e a Elisa. Mas nós estamos em um tempo de culto. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graça, te bendizer, te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos nessa hora colocar cada coração, cada vida que nos assiste, que participa desse momento congregacional, no mesmo espírito, Deus. Nós oramos para que o Senhor possa tomar o nosso coração, nos quebrantar, e toda ação demoníaca, contração, todo levante das trevas contra a tua igreja, o Senhor repreenda no nome de Jesus. Oramos, amém e amém. Glória a Deus. Querida, abra a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler algumas parábolas que o próprio Senhor Jesus, ao ensinar, ao declarar as grandezas do Senhor, ensinou valores e princípios através dessas parábolas, amém? Senhor, fala conosco, abre o nosso entendimento, dai-nos a compreensão, para que possamos cada vez mais sermos cheios do teu Espírito, tomados da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia,
Nós assim bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você se atente ao que vai ser ministrado. Reconheço para você que essa talvez seja uma das palavras mais duras desse ano. Uma das palavras mais pesadas para se ministrar, pelo fato do contexto do que o texto trabalha. Mas nessa quinta-feira, em uma de nossas celas, enquanto estava acontecendo, eu e o Nelson conversou um pouquinho sobre os princípios das dores. E ali nós falávamos sobre alguns pontos que acontecem, né, que irão acontecer, ou que para mim já estão acontecendo, a respeito dessas dores. Né? E ali fala de pestes, de guerras, de rumores de guerras. Ali fala de esfriamento. Você vai ver que há uma sequência. Há uma sequência ali nos princípios das dores. Só um minuto, querido. E os princípios das dores relatam, depois de relatar rumores de guerras, pestilências, a nação se levantando contra a nação. Eu preguei esses dias usando desse texto. Diz que o amor de muitos se esfriaria. E eu e o Nelson comentava então sobre, talvez, diante dessa pestilência que nós estamos vivendo, diante da quarentena, das más notícias, muitos têm se esfriado. Né? Muito tem sido o amor da igreja que tem se esfriado. E diante de tudo isso foi se construindo algo. E hoje Deus trouxe um texto muito específico de uma das parábolas que Jesus trabalha. Está aí no livro de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Que diz assim. Acompanhe aí comigo. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Porém lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Meu irmão, uma palavra muito forte. Se você, depois nós vamos ler, entrar no que Jesus vai interpretar a respeito dessa parábola, é muito pesado. E eu quero que você se atente para que Deus possa ministrar o seu coração do risco que nós estamos correndo enquanto cristãos e enquanto homens e mulheres que acreditam ser parte do reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Você vai ver que Jesus ele conta uma série de parábolas nesse entorno do capítulo de número 13. Ele vai passar pela parábola do semeador, parábola da rede, parábolas, umas 5, 6 parábolas são ministradas por Jesus nesse momento. E eu quero destacar 3 que trazem o mesmo conteúdo: a parábola da rede e a parábola do semeador. Mais especificamente na palavra do joio e do semeador. O texto descreve uma cultura de agricultura onde o semeador ele sai a semear, e aqui no contexto do joio ele semeia uma boa semente. Mas no meio do decorrer da sua plantação, no meio do período de plantação, os seus servos, cuidando daquela plantação, eles então voltam ao seu senhor e falam: o senhor não semeou uma boa semente? Parece que está nascendo um joio. E para quem conhece aí, o joio é uma erva daninha no meio da plantação, com algumas toxinas que não são apropriadas nem para o animal e nem para uma pessoa comer. Mas o joio, ele nasce junto com o trigo. Quando ele nasce junto com o trigo,
é muito complicado se diferenciar, ver, porque são muitos parecidos. Após crescer, aí você consegue ver a diferença de um para com o outro. Então eles vão até aquele senhor e falam assim: quer que a gente arranque o joio? Porque nasceu uma erva daninha, vai atrapalhar, né, o desenvolvimento da plantação. E o senhor ali, muito experiente com plantio, ele alega: não tire agora, porque há um grande risco de se arrancar junto do joio o trigo, que é o que nós tínhamos plantado como boa semente. Agora vai lá no versículo de número 36, do mesmo capítulo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele está falando, o Filho do Homem aqui é uma forma de Jesus se referir a ele como Filho de Deus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, vamos entender então o contexto. Jesus fala de um semeador, de alguém que semeia boa semente. Numa parábola anterior, ele fala do semeador que saiu a semear e semeou, você conhece o texto, né, em vários tipos de terra, até que caiu uma terra boa e plantou. Sabe o que eu consigo? A primeira coisa que eu quero identificar aqui para você, para mim, para você, o que Deus quer ministrar ao nosso coração, é o empenho de Deus com a sua seara. É o empenho do Senhor, desde a primeira palavra, da primeira parábola, de semear, de gerar, de ver frutificar toda a sua seara, toda a sua plantação. Você vai ver que o semeador sai a semear, não é essa, é a parábola anterior. Quando ele sai a semear, ele lança em todo tipo de terra. Ninguém vai poder falar que não teve a oportunidade de receber a semente do reino de Deus, da parábola do semeador. O fato é que Deus, ali na tipologia, na simbologia do semeador, de alguém que tem o costume de plantar, todo e qualquer semeador sabe que algumas terras não são propícias para se semear, mas ele lança a pedra na rocha, na beira do caminho, ele lança a semente por alguns lugares mesmo assim. O fato é que Deus está semeando o seu reino, né, o desejo de alcançar vidas desde a eternidade. Deus está acreditando naquilo que Ele criou, naquilo que Ele plantou, e Deus tem insistido com a humanidade. Mas o fato é que cada um vai tratar a boa semente da primeira parábola, que é a do semeador, da forma que melhor entender. Alguns vão se posicionar, vão desejar frutificar e se tornarão terra fértil e recebem o reino de Deus e frutificam. Alguns vão deixar o diabo saquear, outros vão deixar o desejo das coisas, a concupiscência, o desejo deste mundo afogar a semente. No segundo texto aqui, que foi o texto que nós lemos, na segunda parábola, também nós vemos o desejo de Deus, um semeador, alguém, porque Jesus vai se referir a ele como aquele que semeia. Jesus semeou a sua própria vida, como forma de dar a oportunidade de eu e você fazer parte, de nós fazermos parte do reino de Deus. O fato é que o texto demonstra o desejo de Deus, o empenho de Deus com a sua colheita. Mas o mesmo texto difere dois tipos de semeadura: o maligno e a boa semente vinda da mão do cultivador, do semeador. O texto vai dizer, quando aqueles servos chegam e Jesus
depois esclarece que ali são os anjos que virão no dia do arrebatamento, no dia que a igreja será elevada aos céus junto do seu Senhor. Os servos vêm e falam assim, quer que arranque? E ele determina o período correto. Ele fala, não, deixe crescer junto. Deixe crescer junto. E na hora certa, nós vamos colher o que é trigo e o que é joio. Pense comigo, queridos, são dois tipos de pessoas sendo simbolizados nessas duas plantas, joio e trigo. Os dois crescem junto, nos mesmos ambientes, crescem, tendo a mesma disponibilidade, quem sabe ali, né, no contexto de adubo, de água, na mesma terra. E aqui para mim já tem clara misericórdia, a graça do Senhor, onde dá a oportunidade, independente de quem seja, de ser cultivado, ser tratado como alguém, como alguém que recebeu, como alguém que é a boa semente do reino de Deus. Mas o fato é que nós temos um direito de escolha. Nós temos o direito de realmente colher e vivenciar o reino de Deus e perseverar até o fim, e perseverar até o final dos séculos, como o texto vai dizer, para que de fato possamos ser trigos, para que de fato possamos ser colhidos e guardados no celeiro de Deus. Pastor, onde você quer chegar? Querido, há uma preocupação no meu coração. A forma como nós cristãos estamos vivendo o afastamento da igreja física. Há uma preocupação no meu coração em relação a nós, sobre a nossa fé, talvez superficial, vazia e longe daquilo que Deus esperava. Muitos de nós atribuímos a ser crente a estar presente num templo, presente no ministério, praticando as atividades da igreja, e de repente Deus permite que eu e você seja isolado disso. A pergunta para você que eu quero fazer e que eu tenho feito para mim, né, nesse dia, é sobre como está o nosso cultivo. Eu, enquanto alguém que Deus semeou para a vida eterna, alguém que Jesus está cultivando para ser trigo, será que de fato eu estou me submetendo aos seus princípios de cultivo? Será que eu de fato tenho sido podado, regado, a ponto de ser o que Deus espera que eu seja? Ou a minha postura, mesmo estando dentro da igreja, sendo um cristão, é uma postura de filho do maligno? De falta de comprometimento com o amor, com a graça, com o poder, com os princípios de Deus. Nós precisamos pesar na balança se a nossa vida de fé está atrelada simplesmente ao fato de participar ou de pertencer a uma instituição cristã como a Igreja Metodista. Traduza isso, pastor. Querido, eu quero te perguntar, como está a sua vida longe da igreja, da instituição, da responsabilidade no todo enquanto membro dessa igreja? Será que você tem orado? Será que esse tempo de tribulação tem te deixado atemorizado a ponto de você pensar, Jesus está por voltar? Porque eu vejo uma progressiva dos primeiros dias de quarentena, o povo começando a se preocupar, morte demais, mas conforme o tempo vai passando, o ser humano ele se adapta, se acostuma a tudo. Nós começamos a olhar para essa enfermidade dando talvez uma recuada em alguns lugares, né? Talvez a mídia já não está tão trazendo alarme, talvez outros assuntos estão brotando e velando esse assunto do Covid, mas fato é, querido, que essa realidade que nós estamos vivendo em 2 meses, são sinais dos últimos dias, que precedem os últimos dias, que apontam que está próximo, tudo aquilo que Jesus falou no princípio das dores. Em 2 Timóteo vai dizer, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, né? Gostariam dos seus prazeres, viveriam para os seus desejos. A realidade, quando nós olhamos para a terra, é um cenário sendo preparado para Jesus. Agora a pergunta é, será que se Jesus voltar, nós somos joio ou trigo?
Será que eu sou crente de verdade e agora que eu não estou tão cercado do institucionalismo da igreja, eu de fato estou me submetendo ao que Deus esperou que eu fosse enquanto cristãos? Porque às vezes Deus está permitindo tudo que nós estamos vivendo para que possa revelar quem é joio e quem é trigo. Para revelar quem de fato está vivendo debaixo dos princípios e é um cristão nas entrelinhas, sendo direto, ou se nós temos de fato só estado no mesmo terreno, plantado no mesmo lugar, recebendo o mesmo cuidado, mas no fundo o nosso coração ainda não se converteu. Há uma essência do maligno aqui. A Bíblia vai falar que nós éramos um povo que estava em trevas. E o Senhor Jesus nos transportou do império das trevas para o Filho do reino do seu amor. Olha para você ver. Talvez essa transição possa ainda não ter acontecido na vida de muitos que já estão caminhando, não só, estou falando só da nossa igreja, mas da igreja de Cristo. Como é que está o nosso nível de oração? Como é que está o nosso nível de temor? Como é que está o nosso nível de comprometimento com a palavra? Essa semana que se passou, meu coração se apertou, né, diante do que nós vamos vendo, realidade de lives, de um bombardeio de mídias sociais, de pregações, mas nós conseguimos também ver um desinteresse com Deus, com a sua palavra das pessoas. Quando um pastor de uma igreja local se desdobra, dobra e apanha para gravar um vídeo, para fazer live, eu não estou falando só de mim, mas de inúmeros, porque existem pastores com 20 anos que têm facilidade para fazer isso, com 35 anos que já nasceu, mas existem pastores de 65, 70 anos quebrando a cabeça para continuar pastoreando. E diante dessa realidade, você ver alguém pregando ali, fidedigno ao seu chamado, ao seu ministério, e 1, 2 pessoas, quando deveria ter 200, 300, gastando tempo para ouvir a palavra de Deus, independente se dentro do templo ou fora do templo, é algo a se preocupar. Quando as pessoas começam a banalizar o tempo de se dedicar a Deus e começam a se preocupar mais com os problemas, e por causa de não estar tão presente e sendo cobrado como membro de uma igreja, passa então a banalizar a oração, a vida com Deus. Vê pessoas tratando com desinteresse, né? E eu falo isso de forma geral, incluindo a igreja de Cristo em todos os lugares, com a palavra, com o ser ministrado. Talvez isso remeta que muito de nós ainda precisa largar o império das trevas e ser transportado para o reino de Deus. Me preocupa olhar para um texto tão pesado como este e pensar que muitos que às vezes se julgam trigo, e me incluo como parte disso, porque não há um diferencial entre pastor e membro ou qualquer outra coisa, quando o texto está dizendo aqui, está fazendo menção de um povo que será o povo que vai entrar no celeiro de Deus, no reino de Deus, e de um povo que caminhou como trigo, estava na mesma terra do trigo, mas foi joio, e no final Deus saberá quem é trigo e quem é joio. É uma palavra muito pesada, querido. É uma palavra que deve incomodar o meu e seu coração nesse domingo, de entrar a semana pensando, meu Deus, será que há a possibilidade de eu ser joio? Sabe o que é interessante? Quando Jesus está na ceia, estabelecendo a ceia ali pascual, e a ceia como sacramento, né, para a igreja que estava nascendo a partir daquele momento, Jesus fala assim, até alguém aqui que vai me trair. Olha para isso. Paulo vai falar que o homem deve sondar o seu coração no momento de ceia, que ele sonde a si mesmo e julgue. E aí Jesus fala assim, tem alguém na mesa que vai me trair. E ali são homens que andaram lado a lado com Jesus. Eu penso o coração de Jesus em ter que falar de alguém que aqui nessa realidade irá traí-lo. Mas há um ponto positivo aqui, porque a maioria dos discípulos, ao invés de jogar a culpa como Adão e Eva passa por esse contexto, aqui quem vai trair é Judas, quem vai trair é João e Pedro. A Bíblia diz que eles começam a perguntar a Jesus,
Por acaso sou eu, Jesus? Por acaso sou eu, mestre, que vou te trair? Eles se colocam na posição de humildade, de arrependimento, de possibilidade, de fragilidade, de falar assim, eu sou pecador, talvez seja eu e eu preciso perguntar, Senhor, sou eu. Então, querido, diante de um texto que afirma entre joio e trigo, e diante da realidade que nós estamos vivendo, de cenário que aponta para qualquer hora, aliás, Jesus pode voltar desde o dia que subiu aos céus, nós deveríamos estar preparados para isso, como a parábola das virgens vai falar, e nós ministramos alguns dias atrás sobre esse texto também. Querido, nós precisamos começar a pesar na balança e falar, será, Senhor? Será que há a possibilidade de eu ser o joio nessa história toda? Será que tem algo dentro de mim ainda que me faz arraigado à identidade do maligno, a filho do pecado, né, ao vínculo com a liberdade para que as trevas ainda possam agir na minha vida? Há algo no meu caráter, querido, porque há sim muita realidade de distorção do que é conversão dentro da igreja. Nós achamos que converter é dizimar, é fazer parte do hall de uma igreja, é vestir a camiseta e é pregar um adesivo no carro de Jesus, mas às vezes o nosso caráter, a gente sabe que é ruim, e a gente continua dizendo, não, mas eu nasci assim, né? Aquele histórico de não querer mudanças, e isso é uma realidade, ainda é vestígio de um DNA maligno em nós, isso nos faz ser joio. A salvação é pela fé, mas a fé genuína, ela nos leva a desejar a ser transformados por Deus. Queremos ser trigos, queremos valer a pena diante da dedicação do cultivador em semear, em cultivar, em cuidar, para que eu e você cresça, e no dia devido, no grande dia, possamos ser colhidos como trigo, como semente, como os filhos de Deus, que Jesus vai descrever nesse mesmo capítulo, como lemos. Pastor, você está falando que alguns de nós está endemoniado? Querido, eu não estou falando de estar endemoniado. Eu estou falando, filiação fala de identidade. Filiação fala de semelhança, de vínculo, de participar como parte. Quando fala filhos do diabo, traz um contexto mais pesado do que ser endemoniado. É o fato, às vezes, da gente estar assumindo ainda a nossa natureza pecaminosa, influenciada pelas trevas, um caráter maligno, um caráter mau, uma personalidade que não quer se deixar ser transformada, ações e atitudes, uma mentalidade sem transformação. E nós precisamos fazer como os discípulos na mesa. Senhor, será que hoje, se o Senhor voltar, eu seria colhido como joio ou como trigo? Que palavra dura, pastor? É dura, querido, mas é a realidade. Você vai ver Jesus falando de outra parábola na mesma forma. Haverá, nos últimos dias, quando Jesus voltar, a separação entre joio e trigo. Haverá separação entre bodes e ovelhas. Haverá sim. É uma verdade muito clara nas Escrituras. E nós precisamos, Senhor, nos molda, nos prepara. E essa quarentena deveria ser algo que nos levasse aos pés de Jesus. Mas sendo sincero, essa quarentena às vezes está nos levando muito mais para as mídias sociais, para ficar gastando tempo com outras coisas do que aos pés de Jesus. Talvez se nós ouvíssemos a voz do Senhor com aquilo que Ele quer fazer e falar, o nosso coração descansaria muito mais do que tem se tornado um desespero no coração de muitos. Há um temor diante dessa palavra que deve tomar o meu e o seu coração. Eu não quero tentar melhorar o que o texto está dizendo. Eu não quero descrever pontos. O meu desejo nessa noite é que o meu coração e que o seu coração encha-se de temor. Se a gente quer continuar vivendo de pecado, tenha ciência disso. Vai haver um dia onde o Senhor será o justo juiz. E nós não teremos
a desculpa de falar, Senhor, mas eu não tive a mesma oportunidade que aquele trigo que está entrando ali, se é que você me entende. Teve sim. Você estava plantado na mesma terra, recebendo os mesmos cuidados. Você tinha a oportunidade de ser trigo, mas continuou sendo joio. Preferiu ser filhos do maligno do que filhos de Deus. Muito pesada e dura é a palavra de Deus em alguns momentos. Mas essa realidade precisa tocar o meu e o seu coração, para que eu e você de fato se converta. Queridos, pode ser que Jesus volte hoje ou daqui 1000 anos, eu não sei. Mas nós precisamos olhar para a palavra e começar a viver. Há muito tempo atrás, essa palavra, uma frase entrou na minha vida. E eu acho que por muitos períodos da igreja ela tem sido verdade. Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo, mas nós, igreja, muitas das vezes, estamos brincando de ser igreja. Os dias são maus e nós precisamos, e não digo mal só pelo Covid, de financeiro, não. A realidade, isso são sinais. Daqui para frente, muita coisa vai acontecer do que a Bíblia já relatou. E cada vez mais o cenário está sendo preparado para a volta do Messias e para a grande colheita do Senhor. Sejamos trigos, venhamos nos arrepender. Se Deus está falando comigo e com você, eu não consegui fugir dessa palavra hoje. Eu não consegui fugir dessa palavra hoje, de não pregar diretamente o que o texto estava dizendo. Se Deus está falando comigo e com você, tenho certeza que não é só com a gente aqui da igreja de Paranaíba, porque Deus fala com o seu povo, Deus está falando a mesma coisa com o seu povo nesses dias. É tempo de nos voltarmos ao Senhor e de nos prepararmos para o grande dia, seja amanhã ou daqui 1000 anos. Será que se Jesus vai voltar para mim pelos céus ou com a minha morte, antes da volta dele nos céus, caso eu morra, eu tenho que estar preparado, e você também. Essa é a colheita, como trigo para ser guardado no celeiro, porque aquele que for colhido como joio será queimado, porque o joio não tem nenhuma utilidade. Vamos orar, feche os seus olhos. Sei que talvez o clima que está aí, assim como está conosco aqui, é um clima de tensão, mas essa é a necessidade do momento, um temor, não medo. A gente nunca vai se converter por medo. Eu vou aceitar Jesus para não queimar no inferno. Não, querido. Aceitar Jesus vai de encontro a abrir a vida e falar, Senhor, eu sou assim mesmo. Eu sou mentiroso. Eu sou alguém que tem inveja. Eu tenho dificuldade com amar o meu próximo. A gente precisa ser sincero diante de Deus. A gente precisa ser verdadeiro. Falar, Senhor, eu ainda carrego algum DNA do maligno ainda. Eu ainda estou vinculado aqui. Mas o teu reino diz que eu posso ser transportado para o reino do teu filho, o reino de amor do teu filho, que eu posso ser chamado de filho quando o teu espírito toca o meu e eu posso clamar, Abba. Deus, nós queremos nessa noite clamar a tua misericórdia, o teu favor sobre nós. Nós queremos perguntar ao Senhor, Senhor, por acaso temos sido joio diante do plantio do Senhor, diante da tua seara? Será que eu tenho replicado aquilo que eu não abandonei enquanto filho das trevas? Senhor, tem misericórdia de cada um de nós nessa noite. Traz temor no nosso coração, traz quebrantamento, traz arrependimento, antes que seja tarde, Senhor, antes que os dias se concluam, que os finais dos tempos de fato aconteçam, Deus. Oh, Jesus. Não nos deixe olhar para essa história, para esse texto tão claro, para esses textos tão claros, e fingir que não há um peso de responsabilidade, de escolha sobre nós, de fato nos agarrarmos ao Senhor e deixar o Senhor nos fazer teus filhos, Jesus. Oramos, ó Deus, diante do temor que o Senhor está tomando no nosso coração, para que haja um posicionamento,
uma troca de identidade sobre nós, de filhos das trevas, se ainda há algum vestígio, para filhos do Senhor, filhos do teu reino. Transporta, Deus, move no nosso meio. Onde mostra agora para nós onde nós precisamos ser tocados e transformados. Quais são ainda os hábitos, a mentalidade, a forma de pensar, de agir, que ainda está dentro de nós arraigado. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite, Jesus. Não medo, mas temor. Não remorso, mas arrependimento. Não uma maquiagem, mas uma transformação poderosa no nosso interior, de dentro para fora, Deus. Mais do que ações de crentes, mais do que atividades e linguajar de evangélicos. Nós queremos nos converter em tudo que somos. Começa em nós, Deus, uma nova obra. Faz novo aquilo que ainda está como velho em nós. Ah, Jesus, nos prepare para o grande dia da colheita. O Senhor tem dado tempo, semeado e cultivado o teu reino em nós. E nós não queremos virar as costas para o Senhor. Anima-nos nesses dias. Senhor, nós queremos voltar o dia que tiver de pisar nessa igreja. No culto presencial, nós queremos entrar aqui melhor, mais crentes, mais parecidos com Jesus do que o dia que nós saímos. Nós queremos pisar aqui de novo e declarar que nesse tempo de quarentena nós encontramos o Senhor. Nós vimos Peniel, nós vimos o Senhor face a face, nós passamos a orar mais, nós passamos a ler mais as Escrituras, nós passamos a entender mais os princípios do teu reino, nós amamos mais o próximo e acima de tudo amamos mais o Senhor. No dia que tiver de voltar para este lugar, nós queremos entrar aqui como uma grande família, filhos eleitos, sacerdotes do Senhor. Nós queremos nos tornar melhores. Nós bem sabemos que já andamos uma milha, mas há ainda algumas milhas a andar nesse processo de santificação. Transforma a nossa mente, quem somos, e nos torna cada vez mais semelhantes, parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é a estatura do homem perfeito, Ele é a medida do Senhor. Jesus, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. E pedimos socorro ao Senhor e ajuda ao Senhor, para que essa palavra possa frutificar em um novo tempo pessoal nas nossas vidas. Nos faz enxergar aquilo que ainda precisa ser tocado e transformado, transportado do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé aí onde você está por um instante, para que a gente possa orar encerrando aí na sua casa. Dá a mão para a pessoa que está próximo de você. Queridos, há alguns anos atrás, só para a gente encerrar, eu ainda namorava com a Veridiana e um dia a gente orando junto, Deus falou assim: vocês vão fazer um propósito. Vocês vão passar 15 dias sem se ver. E aí, para quem estava nos primeiros meses de namoro, isso parecia, isso não é Deus, né? E para que Deus ia pedir isso? Não estou criando aqui nenhum princípio, não estou falando nada disso. É algo pessoal que Deus ministrou no nosso coração naquela época. E nós ficamos 15 dias sem se ver. E no dia que a gente marcou para retornar a se ver, eu tinha uma reunião de um ministério que eu participava, e eu saí mais cedo da reunião e fui correndo a pé cerca de uns 4 quilômetros, suando, correndo, para chegar. A gente tinha marcado de jantar junto. Eu sei que às vezes o nosso coração está assim, doido que chega o dia de se reunir.
Mas mais do que estar eu e você junto, nós precisamos ter essa intensidade relacionada a Jesus. O que vai transformar a nossa vida, parte do processo de transformação, passa pelo congregar junto. Mas sem Jesus, nós podemos nos reunir todos os dias e não ter efeito nenhum. Sem a presença de Jesus diária, nós não seremos transformados. Que você corra para Jesus essa semana. Pare aí e pense hoje assim, Deus, como que eu vou começar minha semana priorizando o Senhor? Lendo a Bíblia, estudando a palavra, orando. Qual é o momento que o Senhor quer? Tenha esse diálogo com Jesus, faça de Jesus a prioridade da sua agenda. Você vai ver que a nossa vida é transformada quando nós fazemos isso. Você sabe disso, eu sei disso. Quantas vezes a gente priorizou Jesus e a gente falou, nossa, estou orando, estou conseguindo orar todos os dias, ler a Bíblia, estou jejuando, estou me voltando ao Senhor e parece que o negócio, a vida muda, aí de repente a gente começa a dar uma desanimada, aí a gente sabe qual é o caminho, a gente só precisa andar por ele. Amém? Vamos orar. Quarta-feira nós temos então nosso culto, sábado temos vigília, continuamos a nossa escola dominical, no domingo estudando o povo da promessa. E mais uma vez, feliz Dia das Mães para as nossas mães. Nós esperamos que vocês possam ter gostado de tudo aquilo que os homens se dedicaram aí a fazer para honrá-las nesse dia, mesmo à distância, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te bendizemos, te exaltamos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama, e hoje a sua palavra é de correção, é de alinhamento, é de nos chamar a um posicionamento, mas isso é prova do seu amor, da sua misericórdia e do seu favor, da sua graça que nos alcança mais um dia. Por isso, Jesus, enche-nos da tua verdade, porque a verdade é que vai nos libertar, e a tua verdade está sendo dita sobre nós, lançada sobre nós, derramada sobre nós nessa noite. Nos ajuda no nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a comunhão e a consolação desse Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde você estiver agora, a graça de Deus tome mais uma vez o seu coração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, comente no nosso grupo de WhatsApp aí o que vocês acharam desse tipo de culto, se a gente deve continuar, o que vocês gostaram mais, se o áudio ficou bom. Dá ali o seu palpite, o seu relatório positivo, é claro, construtivo, para que a gente possa se motivar cada vez mais fazer e entender qual forma melhor da gente interagir, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja cheia de vitória e você seja cada vez mais um trigo pronto para o dia da colheita, no nome de Jesus.